Olá, crianças! Hoje nós faremos a correção de matemática de segunda e terça-feira. Na segunda-feira foi pedido para lermos a página 7 do livro de matemática. E na terça-feira nós teríamos que fazer as atividades das páginas 8 e 9 de sistema de numeração. Alice tem um jogo de cartas e fichas coloridas. Nesse jogo, cada cor de ficha tem um valor, e as cartas indicam a quantidade e a cor das fichas que cada jogador deve pegar. Vence quem, após comprar 6 cartas e as respectivas quantidades de ficha, tiver somado a maior pontuação. Mostre o que você sabe. De acordo com o valor das fichas, indique a pontuação de cada item. A ficha laranja corresponde a 100 pontos. A ficha rosa corresponde a 10 pontos. E a ficha azul corresponde a 1 ponto. Na letra A, nós temos 3 fichas rosas, 3 fichas de 10 pontos. Então, nós teremos 10 mais 10 mais 10, ou 10 vezes o 3. Teremos o total, então, de 30 pontos. Na letra B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fichas de 1 ponto. 9 vezes o 1. Nós teremos 9 pontos. Na letra C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fichas de 100 pontos. 5 vezes o 100. Teremos 500 pontos. Ou podemos fazer também 100 mais 100 mais 100 mais 100, 5 vezes. Também dará o total de 500 pontos. Na letra D, temos 3 fichas de 10 pontos, que equivalem a 30 pontos, e 2 fichas de 1 ponto, que equivalem a 2 pontos. 30 mais 2, temos o total de 32 pontos. Na letra E, temos 2 fichas de 100 pontos, mais 2 fichas de 10 pontos cada uma, 20 pontos, e uma ficha de 1 ponto. Teremos o total, então, nessa decomposição, de 200 mais 20 mais 1. Então, temos o total de 221 pontos. Na letra F, temos uma ficha de 100, mais 3, 4, 5, 6, 7 fichas de 1 ponto. Temos o total, então, de 107 pontos. Então, descobrimos a pontuação de cada um. Número 2. Veja as fichas de cada jogador ao final do jogo. A. Escreva ao lado das fichas a pontuação de cada jogador. Então, a Alice fez as fichas laranjas, lembrem que elas correspondem a 100 pontos. A Alice fez 100, 200, 300, 400, 500 pontos de fichas laranjas, mais cada ficha rosa corresponde a 10 pontos, mais 20 pontos de ficha rosa, e as fichas azuis correspondem a 1 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de ficha azul. Então, temos a soma 500 mais 20 mais 6. Então, a Alice fez 526 pontos. O Marcos tem o total de 400 pontos em fichas laranjas, 50 pontos em fichas rosas e 4 pontos em fichas azuis.
Então, Marcos tem a soma 400 mais 50 mais 4. Então, não vamos compor o número do Marcos, 454. Já o Vitor, ele tem 100, 200, 300, 400, 500 pontos em fichas laranjas. 10, 20, 30, 40 pontos em fichas rosas. E 1, 2, 3, 4 pontos em fichas azuis. Então, ele tem a soma de 500 mais 40 mais 4. Então, ele tem a soma de 544. Porque os jogadores fizeram pontos diferentes se tinham o mesmo número de fichas. Então, todos os jogadores eles tinham a mesma quantidade de fichas, mas cada ficha correspondia a um valor diferente. Então, vamos pensar numa resposta. Embora a quantidade de fichas fosse a mesma, seus valores eram diferentes. Lembrando que eu começo a minha resposta com letra maiúscula. No finalzinho da minha resposta, já que é uma frase afirmativa, vou terminar com um pontinho final. Na terça-feira, nós teremos que ler a página 8 para responder as atividades da página 10, que falavam sobre o sistema de numeração antigamente. A primeira questão, de acordo com os símbolos, podemos concluir que os egípcios faziam contagem agrupando os valores de 10 em 10. Quem leu o texto descobriu a resposta. Número 2. Veja alguns números escritos na numeração egípcia. Cada símbolo possui um valor, assim como é no nosso sistema de numeração decimal. Aqui temos escrito o número 37 de várias formas, aqui o número 145. Depois de observar os quadros acima, troque ideias com o professor e os colegas e responda. A posição ocupada pelos símbolos na representação egípcia dos números tinha alguma importância? Então, fazia diferença se esses símbolos estivessem antes ou depois? A gente pode observar que cada composição, os símbolos estão em uma posição diferente. Então, não faz diferença a posição dos números para os egípcios. Então, nós responderíamos não. Em cada quadro, o mesmo número foi representado de formas diferentes. Já no nosso sistema de numeração decimal, se a gente inverter a ordem dos números, a gente vai formar números diferentes. O mesmo não acontece aqui no sistema de numeração egípcia. Tinha um desafio aqui pra gente na página 9. Descubra que número está representado ao lado. Temos aqui o símbolo da florzinha, que vale 1000. Esse símbolo que vale 100 cada um. Então, temos 1000, mais 100, mais 100, mais 100, 300. Esse símbolo que vale 10 cada um, 10 mais 10, temos 20. E esse símbolo que vale 1 cada um, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5. Temos aqui o algarismo, a soma. 100 mais 300 mais 20 mais 5. Então, temos o número
100 não, perdão. 1.000 mais 300 mais 20 mais 5. Temos a composição do número 1.325. Represente o número 313 utilizando a numeração egípcia. A gente sabe que este símbolo corresponde ao 100. Então, para fazer o número 300, nós precisamos pôr esse símbolo 3 vezes. 100, 200, 300. Esse símbolo que parece um 9 sem fechar. Temos aqui uma dezena, número 300. Então, como que a gente representa o 10? Com esse U virado de cabeça para baixo. Esse símbolo que parece um U virado de cabeça para baixo. E o número 3, nós vamos representar repetindo a letra I 3 vezes. Então, aqui nós temos uma representação do número 313. Poderíamos inverter a ordem dos símbolos, que não faria diferença no sistema de numeração egípcia.